Antes de iniciarmos a 21ª sessão ordinária, gostaria de convidar a professora Denise da Silva Souza, que estará realizando uma leitura de cordel. Por favor, professora, pode ficar à vontade. Boa noite. Hoje, nessa Casa de Lei, venho aqui representar uma parcela da sociedade que escondida ainda está. Na aparência não encontrarão características para classificá-los, mas se prestarem atenção, em todos os cantos irão encontrá-los. Esta condição não escolhe abastados ou empobrecidos, nem região norte e sul. Em todos os cantos do mundo encontrarão um mundo azul. Azul? Sim, azul. Mas nem tudo é romantismo. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre autismo. Transtorno espectro autista. TA é a sigla que representa. É uma condição, meus senhores, e não uma doença. Eles são diferentes, jamais encontrarão igual. Tem milhares de estereótipos, tem verbal e não verbal. Hoje, nessa Casa de Lei, se pudéssemos todas falar, os senhores com certeza não conseguiriam classificar. Eles gritam, eles choram, muitos giram sem parar. Uns entram em crise, senhores, com o simples fato de olhar. Uns correm de um lado para o outro, correm por todo canto, outros sem locomoção. Uns querem abraços apertados e outros nem aperto de mão. Estamos representando guerreiras, mães, avós, familiares, que mesmo lutando sozinhas, estão em todos os lugares. Precisamos de profissionais específicos para os autistas estimular, porque na sociedade injusta, no futuro eles precisam de um lugar. Sociedade essa que exclui, que julgam sem nos conhecer, acham que a psicovara, as crises dos autistas irão resolver. Então, eu peço aos senhores que têm o poder de nos ajudar, nos dê a mão nesse momento e nos digam sim ao votar. Os projetos a serem aprovados são importantes para os autistas, são garantias de direitos e para nós uma grande conquista. Aproveito a oportunidade para dizer aqui aos presentes que nós não estamos sozinhas, meninas, que Deus é por toda a gente. Dias de lutas e glórias serão vividos com certeza. Que nosso mundo do autista é cheio de muita beleza. Dizer a vocês, guerreiras, que vamos ouvir muitos nãos, mas lutaremos unidas pelos autistas do nosso coração. Juntas seremos mais fortes, por eles e para eles. Em nome das mães dos autistas de Guarantã do Norte, eu agradeço a cada um aqui presente e agradeço aos senhores pela oportunidade. Agradeço ao irmão Alexandre, que nos encaminhou a esta casa, e dizer que ninguém está sozinho aqui. Os caminhos, eles são difíceis, mas eles são possíveis quando nós falamos a mesma língua. Esse é o caderno de atividades do meu neto mais velho, porque na minha casa, senhores, eu tenho 2 autistas.
Ele se chama Pedro Ivo. Ele tem 6 anos. E aí, Deus me deu o Benjamin. Ele tem 4 anos. Eu luto e lutarei sempre por eles, para eles e por nós. Muito obrigada. Parabéns, Denise. Cordel lindo e realmente representa o esforço de todas vocês que se dedicam todos os dias em estar educando e cuidando dessas crianças. Parabéns a todas as mães aqui presentes que estão se unindo e lutando por uma causa que é extremamente justa. 21ª sessão ordinária de 2022, 5 de dezembro de 2022. Registra-se em ata as ausências do vereador Silvio Dutra e Zilmar Assis de Lima. Perdão, Zilmar. Registra-se em ata a ausência do vereador Silvio Dutra. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 19h32. Agradeço a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao vereador Davi Marques que proceda com a leitura do texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Boa noite às pessoas aqui presentes. Salmo 41, do 1 ao 7. Feliz o que se preocupa com o pobre. No dia mau o Senhor o livrará, o Senhor o guardará. Ele dará vida, seja bem-aventurado na terra, e não entregará à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará sobre o leito de dor, tornará sua prostração em melhora. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, sara a minha alma, porque contra ti pequei. Meus inimigos falam mal de mim, perguntando, quando morrerá e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz mentira, seu coração repleto de maldade, sai a criticar por aí afora. Obrigado. Convoco o senhor Daniel para secretariar os trabalhos. Coloco em votação a inclusão na pauta da indicação 157 de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a inclusão na pauta por maioria. Conforme decreto do Legislativo número 008 de 2022, de 3 de março de 2022, decorrente do projeto de decreto do Legislativo número 005 de 2022, 20 de janeiro de 2022, autoria do vereador Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, concedendo o título de cidadão guarantaense ao reverendo pastor Antônio Marcos Pedro da Silva, da Igreja Assembleia de Deus Cia de Seta, mediante a propositura, bem como as atribuições conferidas à presidência dessa casa. Ficam os vereadores, servidores e prestadores de serviço convidados a participar da sessão solene dedicada à entrega de título de cidadão guarantaense ao reverendo, sendo que o ato ocorrerá na Igreja Assembleia de Deus Cia de Seta, localizada na Rua dos Cedros, número 921, bairro Centro, domingo dia 11 de dezembro de 2022, às 20 horas. Passamos
para o expediente da 21ª Sessão Ordinária de 2022. Tendo em vista os termos regimentais, bem como a análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação ata número 036 da 20ª Sessão Ordinária de 2022. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 017 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 017 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei complementar em epígrafe objetiva autorização legislativa para a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente ao que diz respeito à Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, destaca-se que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias executam um trabalho de grande importância para a atenção básica e a promoção da saúde. Ambos têm atuado como agentes de mudanças na comunidade a que pertencem e na equipe do serviço de saúde, sobretudo contribuindo com a mudança positiva no perfil epidemiológico do município. A excepcionalidade dos agentes comunitários de saúde ou os agentes de combate às endemias, nos termos do artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público da administração pública depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Assim, a regra para a contratação de pessoal na administração direta e indireta da União, Estados e municípios é a realização de concurso público. Essa regra, no entanto, comporta 3 exceções. A primeira exceção, constante na parte final do dispositivo já citado, refere-se às nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Observe-se que tanto a nomeação como a exoneração são livres, de modo que a nomeação independe de concurso público e a exoneração pende unicamente de deliberação administrativa. Poderíamos citar, no entanto, algumas limitações à propugnada liberdade para nomear, tais como a destinação de percentuais mínimos previstos em lei, a serem preenchidos por servidores de carreira para a ocupação de cargos com atribuições de direção, chefia e assessoramento. A vedação ao nepotismo, súmula vinculante do STF número 13, dentre outros que, a exemplo dos já citados, não se enquadram no escopo deste trabalho. A segunda exceção diz respeito às contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto em lei, no âmbito da União, a Lei 8.745 de 93, trata da contratação temporária para os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas. De acordo com o artigo 3º da referida lei, o recrutamento de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos casos em que especifica de forma taxativa, diga-se de passagem, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, presidindo de concurso público. A título de exemplo, citamos a admissão de recenseadores pelo IBGE e a contratação de professores substitutos nas universidades federais. Por fim, a terceira exceção relacionada diretamente aos ACS encontra-se no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal.
incluído pela emenda constitucional número 51 de 2006. De acordo com esse dispositivo, é permitida a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Diante do premisso legal e tendo em vista que atualmente é uma escassez de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município de Guaratá do Norte, a população guarantaense não pode ficar desassistida destes profissionais. É que rogamos para essa Casa de Leis autorização legislativa para autorizar o aumento do número de vagas destes profissionais, bem como autorização para a realização do processo seletivo para a contratação temporária dos mesmos. Pelo exposto, apresentamos esse projeto de lei complementar para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei complementar número 017 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Zilmar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sociedade aqui presente. Haja visto que esse projeto é um projeto de grande relevância, senhor presidente, senhores vereadores, eu venho pedir para que seja votado em regime de urgência urgentíssima, devido assim, a algumas áreas que estão descobertas, precisa ali ter o atendimento dos ACS. Porventura aqui foi muito bem lida aqui a mensagem justificativa aqui, que ora me antecedeu pelo vereador irmão Alexandre. Portanto, eu peço que esse projeto seja votado em regime de urgência urgentíssima. Senhor presidente. A palavra a vereadora Sandra. Eu gostaria, vereador Zilmar, tem alguma previsão para a aplicação do teste seletivo? Vai contratar a empresa, vai licitar, vai fazer a licitação, então isso vai o que, uns 2, 3 meses? É porque tem tanta gente, eu acredito que vocês devem estar recebendo a mesma demanda que eu. Muitas pessoas procurando, querendo saber a data, qual a previsão para que tenha o teste seletivo, né? Perfeito. É só porque tem muita gente já procurando e querendo saber. Com a palavra, irmão Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos. Boa noite ao público presente que nos honra com a sua presença hoje. Acompanhando aqui o voto, o pedido, senhor presidente, de urgência urgentíssima do vereador Zilmar, é um projeto muito importante. Ele pretende ganhar aqui a nossa confiança e autorização legislativa através do nosso voto, para que a empresa que irá realizar o teste seletivo em todas as suas etapas seja contratada. A Sandra colocou algo muito importante. Foi divulgado nas redes sociais que haveria, a contratação, o teste seletivo, e as pessoas perguntam. Como o vereador colocou aqui, o vereador Zilmar, tem muitos pontos descobertos. O último teste, se não me falha a memória, aconteceu aí há quase 5, 6 anos, e muitos daqueles já não estão mais em Guarantã, foram embora, e o município aumentou bastante, São diversos novos bairros que nós temos aqui, então, daí, desse ponto de vista, a necessidade de novas contratações para a ACS e a ACE. Então, acompanhe aqui, senhor presidente, o pedido de urgência urgentíssima do vereador Zilmar, para que possamos aprovar e o mais breve possível esse teste aconteça e os novos ACS e ACE sejam contratados. Com a palavra o vereador Walter. Senhor presidente, só para, em termos de orientação, senhor presidente, o próximo projeto de lei já autoriza também a prefeitura a fazer a contratação da empresa, que em seguida já vai, eu creio que agora ainda neste mês de dezembro, baixar o edital para a contratação, porque nós não podemos entrar o ano com essas áreas descobertas, e com o nível alto que nós estamos alertados pela Secretaria de Estado de Saúde em relação à dengue e à chikungunya em nosso município. Então, eu acredito que o teste seletivo ainda sai nesse mês, senhor presidente. Com a palavra o vereador Davi. Oi.
O vereador Walter colocou muito bem que o segundo projeto agora já apresenta uma autorização legislativa para fazer a contratação da empresa, vereadora Sandra. E nós temos assim um compromisso com a sociedade, o prefeito também tem um compromisso com a sociedade, para que os projetos que vêm à Câmara Municipal, a gente tão logo já libera e que seja já resolvido esse problema. E dizer para a sociedade que, conforme os andamentos desses projetos e das contratações, nós vamos manter informado através das redes sociais, através do site da Câmara Municipal também e através das nossas redes sociais. Se as pessoas que acompanham podem estar acompanhando, tem nossos números de celulares também, pode acompanhar isso aí. Por isso que eu também sou favorável e que esse projeto seja votado em regime de urgência e urgentíssimo. Obrigado. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Sandra, população que nos visita nessa noite, é um projeto de extrema importância que vai gerar 7 vagas, né, para agente comunitário de saúde e 6 vagas para combate a endemias. Então vai ser, eu creio que vai cobrir toda aquela parte do município que está sem esse atendimento. É um projeto que vai contribuir aí para, né, positivamente na questão do perfil epidemiológico do nosso município, né? Então, eu acompanho aí o voto do vereador, o pedido do vereador de urgência urgentíssima também. Nobres vereadores, o projeto ele está aqui autorizando o aumento dos ACE de 14 para 20 pessoas, ou seja, 6 vagas, e dos ACS dos 84 que são contratados hoje para 91 vagas, ou seja, acrescentando mais 7 vagas. Então aí, entre AC e ACS, serão disponibilizadas 13 vagas para que possam estar fazendo a cobertura dessas áreas aí que estão descobertas, onde as famílias não estão sendo atendidas. Os vereadores que concordem que o projeto de lei complementar 017 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei complementar número 017 de 2022, consulta o plenário, dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei complementar número 017 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada o projeto de lei complementar número 017 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a mensagem justificativa do projeto de lei complementar, do projeto de lei municipal número 108 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 108 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o pedido em epígrafe objetiva autorização legislativa para proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$17 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. Os recursos desse projeto de lei serão destinados para a contratação de empresa especializada para a realização de teste seletivo público para agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, a fim de suprir a demanda das áreas descobertas. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei municipal número 108 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Davi. Senhor presidente, nobres pares, eu venho pedir que seja votado em regime de urgência urgentíssima. Esse é o projeto que segue a mesma linha de raciocínio do projeto anterior, que nós precisamos dessas empresas para contratação, para fazer os concursos. Obrigado.
Os vereadores que concordem que o projeto de lei municipal número 108 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei municipal número 108 de 2022, consulta o plenário dispensa ou não o parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei municipal número 108 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 108 de 2022 por maioria. Senhores vereadores, eu vou pedir agora a autorização de vocês para que a gente possa estar lendo o projeto legislativo 37, o 38 e o 39, que faz referência ao que essas mães e pais estão presentes aqui. Aí depois a gente retorna no projeto 109 e 110 do Executivo. Se for de entendimento e de concordância de todos vocês, eu vou antecipar o projeto referência às mães presentes aqui. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei legislativo número 037 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei do Legislativo número 037 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo criar, em Guarantã do Norte, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Visa a garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridades no acesso e atendimento aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O transtorno do espectro autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos. Nesse intuito, o principal escopo da carteira de identificação do autista é facilitar a identificação das pessoas autistas para que tenham assegurados seus direitos, inclusive o atendimento preferencial, haja vista que o autismo não é fácil ser identificado, portanto, irá facilitar o atendimento a eles. Diante do exposto, submete-se à presente matéria à apreciação e votação dos nobres pares que integram o Poder Legislativo. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 28 de novembro de 2022. Vereador autor, vereador irmão Alexandre. O projeto do Legislativo número 037 de 2022 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, eu quero aqui destacar a grande importância de deliberarmos sobre matéria dessa natureza. É uma realidade não só no município de Guarantã do Norte, como nos mais diversos municípios que englobam aí o nosso país, o nosso Brasil. A quantidade de crianças que nascem com o transtorno do espectro autista. E aqui em Guarantã do Norte a gente começou a observar a necessidade de desenvolvermos aqui políticas públicas para que viesse de encontro com a necessidade da classe, mas especificamente dos responsáveis, que são as mães e os pais, que têm a árdua e a difícil tarefa, né, de manter, de criar, de educar essas crianças que nascem com esse transtorno. Então, a carteirinha, senhor presidente, que vai ser desenvolvida, ela vai servir justamente para a identificação da criança. Por exemplo, quando estamos em uma fila de
um hospital, na fila de um posto de saúde, aguardando ser chamado, e existe lá uma mãe com uma criança que possui síndrome de Down, ela é de fácil conhecimento, é de fácil identificação, e automaticamente em nós, né, adultos, vem o reflexo de como tratar, de como se reportar àquela criança. Né, aquele reflexo de ser útil, de estar ali prestativo, né, de alguma forma ajudar. Já a criança que possui o transtorno espectro autista, ele não é identificado com facilidade. E muitas vezes são até ignorados ou até injustiçados, porque a reação que eles têm, o comportamento deles, é um comportamento diferente das outras crianças. Então muitos até têm, em certos momentos, por criança mal criada, por criança mal educada, quando na verdade uma criança que precisa da nossa ajuda e do nosso apoio, pois trouxe consigo para esta vida uma árdua tarefa, né? E uma grande realidade que faz com que a gente entenda que são dignas de serem altamente ajudadas. E esse poder público tem ferramentas e dispositivos que muitas vezes não definem como vai ser, mas aqui abrimos portas para que o Poder Executivo venha, através aqui dos nossos dispositivos, criar políticas públicas que venham atender as crianças. Eu peço aqui, senhor presidente, urgência urgentíssima, sei que é de comum acordo de todos os nobres pares nesta casa, conversamos com todos aqui praticamente, e todos estão sensíveis a esta causa, e eu peço urgência urgentíssima, senhor presidente. Os vereadores que concordam que o projeto do Legislativo número 037/2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei do Legislativo número 037/2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto do Legislativo número 037/2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 037/2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto do Legislativo número 038/2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei do Legislativo número 038/2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei objetiva instituir no calendário oficial do município de Guarantã do Norte a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente a partir do dia 2 de abril, tendo como meta conscientizar não só os profissionais da saúde e educação, mas também os pais de crianças com risco de autismo, que em geral desconhecem completamente o transtorno e não sabem lidar com eles. O transtorno do espectro autista é uma disfunção global do desenvolvimento do indivíduo que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento. É muito importante chamar a atenção das autoridades e da população para esse transtorno que atinge quase 2 milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. No final de dezembro de 2012 foi sancionada a Lei 12.736, que assegura novos direitos aos autistas. A medida vale para serviços de saúde, educação, nutrição, moradia, trabalho, previdência e assistência social. Devem se beneficiar não só os pacientes com diagnóstico fechado, mas também aqueles casos em que há suspeita. A lei dá ao indivíduo com transtorno do espectro autista todos os benefícios legais da pessoa com deficiência.
Em suma, muitos são os mitos no tocante ao autismo. Portanto, esse projeto visa dar uma ampla divulgação e conscientização em relação a esse transtorno que é experimentado por grande parte da população. Desta feita, esperamos que os nobres colegas desta casa apoiem o presente projeto e votem pela sua aprovação, por se tratar de questão de interesse público social e que irá contribuir para o fortalecimento dos conselhos municipais e uma maior participação da população em geral. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 28 de novembro de 2022. Vereador autor, irmão Alexandre. O projeto de lei do Legislativo número 038 de 2022 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, mais um projeto importantíssimo. Eu acho muito interessante, muito importante, algumas campanhas realizadas aqui no município de Guarantã do Norte, que, por lei, escolhem uma semana do ano para que seja realizado diversos trabalhos e divulgações acerca de uma necessidade e principalmente de saúde de uma classe especial. Nós temos aqui diversas campanhas que são realizadas, não só aqui no município, não só no estado, mas no Brasil. Tem a campanha do Outubro Rosa, tem a campanha aí do de doação de sangue, temos campanha aqui agora do Dezembro Vermelho. Então são diversas campanhas que nesse período estipulado por lei, diversas ações em benefício desta classe são realizadas. E esse projeto de lei vem instituir no município de Guarantã a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. E o dia escolhido, senhor presidente, é o dia 2 de abril, que também é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então eu peço aqui aos nobres pares, é um projeto, que eu acredito que é do consenso de todos também, que seja aprovado em caráter de urgência urgentíssimo, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Sandra. Boa noite a todas as mães, avós que estão aqui nessa noite. Quero parabenizar o irmão Alexandre pelo trabalho juntamente com vocês, porque é um trabalho extremamente importante, porque normalmente, hoje mesmo, durante o Jogo do Brasil, eu escutava os fogos de artifício e pensava assim, que coisa boa, que a partir de 2023 isso não vai ter mais, porque já foi aprovado um projeto de lei aqui, e a partir de 2023 isso será proibido na nossa cidade. Então, já é um alívio saber disso, porque isso causa um transtorno tão grande para as crianças, que as pessoas que soltam esses fogos, se tivessem a consciência do que provoca no lar, na casa, para o pai e para a mãe lidar com essas crianças, porque tem criança que lida bem com isso, tem outras que não, que entram em pânico, em desespero. Eu vou contar para vocês um assunto bem meu. Quando meu filho tinha 6 anos de idade, um dia me chamaram na escola e falou assim, olha mãe, nós te chamamos aqui porque achamos que é melhor você encaminhar seu filho para um neuropediatra e procurar uma psicóloga, porque há uma suspeita que ele seja autista. E aí eu encaminhei o meu filho, depois passou pelo neuro, depois passou pela psicóloga e ele ficou praticamente 1 ano sendo acompanhada por uma psicóloga. Imagina, meu filho hoje tem 31 anos. Mas naquela época era algo assim, era algo muito difícil até para mim entender e aceitar que aquilo poderia estar acontecendo com meu filho. E não tinha os recursos e nem o conhecimento que as pessoas têm hoje para poder lidar. Então, o irmão colocando essa semana de conscientização, se naquela época não tinha, gente, hoje também ainda tem muita gente que não tem consciência do que é uma criança autista. Tem gente que não sabe. E tem gente que ignora, tem gente que acha que porque o pai e a mãe não corrigem a criança. Ou muitas das vezes tem pai e mãe que terminam partindo para situações até de agressão contra os filhos, porque não tem consciência daquilo que o filho está passando. Então, a importância disso no nosso município, esses dias conversando com a doutora Cecília, a doutora Maria Cecília, que uns gostam, outros não, mas enfim, eu conversando com ela e ela me falou de um número que eu fiquei assustada. Ela falou assim, olha, eu vou te falar, Sandra, eu acredito
que existem em torno de 20% das crianças do nosso município de 0 a 6 anos que têm autismo. Eu já pensei isso numa situação futura, a quantidade, isso é um número muito grande, porque todos os dias nascem crianças no nosso município e é algo que a gente tem que se preocupar muito. Eu e Valcimar, presidente Valcimar, nós estivemos conversando com a doutora Cecília sobre esse assunto por várias vezes, sabemos da importância que é ter uma equipe, porque não é só o problema da neuropediatra, é todo um acompanhamento da necessidade, e eu, como vereadora, parabenizo o irmão Alexandre por estar aí encampando, ajudando vocês, e me coloco, assim como eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, todos se colocam junto com vocês nessa luta tão importante, e é algo assim, porque se a gente dá, eu estava olhando a professora Denise, gente, se a gente já dá a vida pelos filhos, pelos netos, então, dá umas 10 vidas para frente, né? E é uma causa tão nobre, tão importante, então vocês podem contar sempre com todos nós aqui, viu? É isso. Muito obrigado e parabéns, vereador. Com a palavra o vereador Davi. Senhor presidente, nobres pares, pessoas aqui presentes, eu quero direcionar essa fala para o executivo e para os nobres pares, para que entenda a real situação, a realidade da criação de um dia tão importante como esse. Eu vou falar por mim que eu citei o Dia Municipal do Atleta. É uma questão completamente diferente, mas é um dia a ser comemorado. Este é a semana, a vereadora Alexandre colocou a semana. Nessa semana, nós temos que fazer um compromisso com vocês, o executivo tem que fazer esse compromisso com vocês, os nobres pares, para que seja cobrado folders, palestras, cartilhas, para que toda a sociedade entenda a real valorização dessa semana. Então, nós fazemos esse compromisso com vocês, a partir de hoje, que já se cria, já saberemos, com certeza, teremos a data, irmão Alexandre? Isso, dia 2 de abril, isso. Então, nós fazemos um compromisso com vocês, que todo 2 da semana, que envolve o dia 2 de abril, nós fazemos esse compromisso, independente de nós, daqui 2 anos não estaremos mais aqui, mas que a sociedade entenda, que o executivo, os próprios executivos, os próprios vereadores entendam a real necessidade da semana e que seja feita dessa forma, com esse acordo todo aqui. Obrigado. Os vereadores que concordem que o projeto de lei do Legislativo número 038 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei do Legislativo número 038 de 2022, consulto o plenário se dispenso ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei do Legislativo número 038 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declara aprovado o projeto de lei do Legislativo número 038 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, estamos propondo aos nobres colegas vereadores e vereadoras a análise, discussão e votação do referido projeto de lei que estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com transtorno do espectro autista, no município de Guarantã do Norte. O presente projeto se faz necessário
devido às peculiaridades deste transtorno global do desenvolvimento, o qual é caracterizado pela dificuldade em comunicação, interação social e comportamento. Além disso, busca conscientizar a população acerca da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o transtorno do espectro autista. Ocorre que, infelizmente, nem todas as pessoas têm conhecimento da legislação e ainda as placas informativas de atendimento preferenciais não constam a informação que as pessoas com o referido transtorno têm direito a atendimento prioritário. Assim, o presente projeto de lei visa garantir com maior clareza o atendimento prioritário às pessoas com transtorno do espectro autista e ainda compelir os estabelecimentos a informar nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, como forma de publicar o direito de prioridade dos autistas. Ressaltamos que é de extrema importância que as pessoas com transtorno do espectro autista tenham atendimento preferencial, pois, a depender do grau do autismo do indivíduo, a simples espera excessiva em uma fila pode desencadear uma crise. Esperamos que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 28 de novembro de 2022. Vereador autor, irmão Alexandre. O projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, terceiro projeto de lei hoje apreciado nesta casa, de interesse direto da classe das crianças portadoras do transtorno espectro autista. Ele visa diretamente conceder, estabelecer aqui no município, através de uma lei municipal, o atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados, né, às pessoas com o transtorno do espectro autista. E, para fins dessa lei, são considerados estabelecimentos privados os supermercados, os bancos, as farmácias, os bares, os restaurantes, as lojas comerciais, instituições de ensino, hospitais e similares. E aqui, senhor presidente, através desse projeto, estabelece que os estabelecimentos públicos e privados deverão incluir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, que é representado, senhor presidente, por esse símbolo, que é um laço que tem as cores do arco-íris e que foi desenvolvido diretamente por pessoas com autismo. Então, essa lei ela vem, de certa forma, sensibilizar os proprietários de estabelecimentos, a rede pública, de acrescentar esse símbolo, né, as redes de hospitais municipal, pública e privada, para que as crianças, vocês notem que tem aqui uma criança, filho da Dona Vera, né? Ele não parou desde que ele chegou. Dona Vera, como é que é o nome dele? Castiel. O Castiel é uma bênção de Jesus. Então, assim, o Castiel, com a energia que ele tem, com a agitação que ele tem, se a Dona Vera chega em um ambiente para ficar ali muitas horas esperando um atendimento, é difícil a Dona Vera, uma vez tem que desistir e tem que ir embora. E sem falar do preconceito de muitas pessoas que não entendem essa realidade. Então, mais um projeto de lei que visa beneficiar a classe das crianças ou dos portadores de autismo, senhor presidente. Eu peço urgência urgentíssima na votação. Os vereadores. Com a palavra o vereador Zilmar. Oi. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, sociedade, eu quero aqui, em primeira mão, parabenizar o irmão Alexandre, o vereador irmão Alexandre, pela iniciativa e dizer, vereador irmão Alexandre e aos demais vereadores e vereadoras, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com aproximadamente 10 mães de autista e eu não sabia muito bem o que era isso, sabe, Sandra? Depois eu já... Na verdade, você fica sabendo, quando você vai se inteirar do assunto, do que realmente é,
realmente é bem difícil, é bem complicado. No qual aqui eu assino embaixo tudo que Vossa Excelência falou aí. E perguntar para o vereador irmão Alexandre, que está na frente desses projetos, que um dos problemas que foi levantado lá, o maior problema foi com a médica para atender esses necessitados. O que ficou acordado, irmão Alexandre, se Vossa Excelência puder ajudar, porque esse eu acho que é o ponto mais primordial, é o atendimento a essas crianças. Tudo é importante, mas o atendimento a essas crianças, né, eu acho assim que é de extrema importância. De todas as mães, praticamente todas as mães que estavam ali, a maioria, elas relataram isso. A dificuldade, inclusive tinha mãe lá, falou que estava levando o filho encolhido para fazer o atendimento lá, passar para o atendimento lá. Eu não sei, eu não participei dessas reuniões preliminares aí que Vossa Excelência teve com as mães. Eu sei que o prefeito estava aí um dia, vocês estiveram conversando, eu não participei, então a gente não tem esse conhecimento. Se Vossa Excelência puder ajudar. Sim. Posso falar, senhor presidente? Então, Excelência, boa sua pergunta, que a gente vai resumir aqui rápido, né? O que foi tratado em reunião, que há representantes, 4 mães representando as demais, estiveram presentes. E junto estava o prefeito Eric Estevão, a secretária de Saúde e a secretária de Educação. Hoje, para que se diagnostique aí a criança, ou a pessoa, né, com um transtorno espectro autista, ela precisa de um laudo que é emitido por um especialista da neuropediatra, correto? E essa especialidade ela é muito difícil, assim como outras aqui no município. Raramente se consegue trazer para cá uma pessoa formada, né, graduada, pós-graduada ou doutorada nessa especialidade. A primeira especialidade que ficou até o prefeito preparado para contratar, se alguma das mães conhecer alguma neuropediatra que tenha disponibilidade de vir prestar serviço temporário, né, no município de Guarantã do Norte ou até permanente. A outra seria o terapeuta ocupacional, uma outra especialidade super necessária para as crianças, que também não tem no município de Guarantã do Norte, mas a prefeitura está preparada com recurso e orçamento para contratar. As mães já estão se organizando, alguns números de contato já foi mandado de algumas especialidades. Quem souber e quiser conversar se o especialista tem interesse em vir para Guarantã prestar esse serviço, também as portas estão abertas para a contratação. Aí os outros são fonoaudiólogo, parece que no município só tem uma prestando serviço, né? E o prefeito pretende contratar mais 3 fonoaudiólogos ou fonoaudiólogas para prestar esse serviço. Aí depois tem aqui também a psicopedagoga, que já existe aqui no município, nas escolas, que prestam esse serviço, né? E a psicóloga também, ou psicólogo, que também presta esse serviço. O que aconteceu é que está havendo uma articulação dentro da Secretaria de Educação, através da secretária Diane, para que as crianças com transtorno espectro autista tenham um atendimento diferenciado e especializado com a psicóloga dentro da educação, sem precisar estar enfrentando toda aquela fila ou disputando com outras crianças que não têm a mesma realidade. E ficou também acordado de nós estarmos indo em loco conhecer a sala do autista existente, né, em alguns municípios. Estaremos indo lá para poder, parece que tem uma que ela é referência no estado, a sala do autista de Água Boa, para que aqui no município, quando for ser construída, vir com os mesmos moldes que já estão aí à frente da gente, e essa sala vai servir para prestar esse atendimento diversificado, especial para o autista. E deixa eu ver o que mais que ficou. Vai haver uma reunião, até aviso aqui já as mães, senhor presidente, dia 15 vai haver uma reunião lá, vai marcar o local e o horário, vai estar passando no grupo para todas vocês, para participar, já com o pessoal da educação especializado já nessa área, para dar maiores detalhes. Então esses foram os acordos, o prefeito está de portas abertas para, dentro de uma legislação, dentro do que a lei assegura, dentro dos direitos para as crianças com autismo, fazer as contratações devidas, e isso vai sendo aprimorado, vai sendo melhorado com o passar do tempo. Eu acredito que em um curto prazo de tempo conseguiremos dar um atendimento muito melhor e muito superior
as nossas crianças ou também adultos aqui no município que têm o transtorno do espectro autista. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Eu vou só fechar, eu não fechei. Ele Desculpa, vereador tá? Gilmar, para concluir. Eu fecho aqui a minha participação dizendo o seguinte. Só faltou uma aqui, que é a TAI, é quem auxilia a professora na sala de aula, certo? Esqueci de anotar aqui, a TAI, já havia sendo realizado um breve treinamento com quem atuava, e agora vai intensificar mais agora esse treinamento, entendeu? Com uma previsão mais robusta para que sejam preparadas, né, com uma capacitação melhor para poder cuidar dessas crianças, auxiliando a professora em sala de aula. Ótimo. Eu fecho aqui a minha participação dizendo que eu acho que o ponto mais importante é a contratação desses profissionais para atender essas crianças. Obrigado. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sandra, para quem já teve a experiência de fazer a gestão de uma escola, né, a gente observa essa situação dentro da escola e muitas vezes, graças a Deus que nós temos, a maioria das pedagogas, elas são psicopedagogas, né? Então elas conseguem identificar essa situação, chama o pai, chama a mãe, muitas vezes o pai e a mãe não quer aceitar isso, mas quando chega no profissional, no médico, né, no especialista, aí é constatado aquilo que o professor detectou dentro da sala de aula. De extrema importância, o Estado hoje já tem os TAI, né, que ajuda aquelas crianças que são bastante agitadas dentro da escola. O Estado contrata um TAI, um técnico administrativo, educacional, especialmente para aquela criança. Lá na escola, na Cotrel, nós temos 2 TAI que trabalham com esse apoio para o professor dentro da sala de aula, pois é uma situação que a gente, pelos dados aí que a vereadora Sandra falou, realmente são bastante crianças que têm esse transtorno. Eu quero parabenizar o vereador irmão Alexandre, né, por esses 3 projetos importantíssimos, né, para que a gente que vão dar apoio para as famílias que têm essas crianças dentro de casa, né. Eu tenho um sobrinho que ele é Down, né, é síndrome de Down. É uma situação que a família tem que conviver a vida toda com aquela criança, né. Então, gente, é de extrema importância, irmão Alexandre, esse projeto que foi apresentado aí, né, e vamos trabalhar aí para que eles possam ser executados. Com a palavra o vereador Demilson. Estou com quase 2 anos aqui na Câmara, foi um dos melhores projetos que já tive passado por mim, porque eu sou pai, sou avô, parabéns, meu irmão Alexandre, pelo projeto. Os vereadores que concordem que o projeto de lei do Legislativo número 39 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022, consulta o plenário de dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 039 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 109 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 109 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
O pedido em epígrafe objetiva autorização legislativa para proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.970.000 para as secretarias municipais. Esse projeto se faz necessário para a execução de despesas de pagamento dos servidores e obrigações patronais, oriundas da folha de pagamento, bem como a aquisição de insumos para finalizar atividades dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo custeio de energia elétrica, medicamentos, insumos e pagamento de profissionais atuantes no Hospital Municipal e unidade de tratamento intensivo, a UTI. Ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de recurso de receitas em conformidade com determinações legais federais, bem como do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Diante disso, apresentamos este projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eric Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei municipal número 109 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Sandra, pela importância do projeto aí que vai fazer a distribuição, né, desses valores para todas as secretarias do nosso município, eu peço que o mesmo seja votado em regime de urgência urgentíssimo. Com a palavra o vereador Zilmar. Senhor presidente, eu acompanho aí o pedido do nobre vereador José França, porque esse projeto, esse recurso aí é para pagamento de folhas também, insumos, enfim. Então eu acompanho o pedido do nobre vereador José França. Os vereadores que concordem que o projeto de lei municipal número 109 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei municipal número 109 de 2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei municipal número 109 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 109 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 110 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 110 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a celebrar convênios para a concessão de empréstimos a servidores municipais e da outras providências. O referido projeto visa atender à indicação O referido projeto de lei visa atender a indicação número 143 de 2022, de autoria dos vereadores Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, irmão Alexandre, e Valcimar José Fusinato, professor Valcimar, com base na medida provisória número 1132, de 3 de agosto de 2022. O projeto oportuniza a equidade entre os servidores e demais trabalhadores, na medida em que a margem consignável teria o mesmo percentual. Na prática, a matéria irá garantir uma margem maior até o limite de 40% da sua remuneração, provento ou pensão mensal. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eric Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei municipal número 110 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Irmão Alexandre. Senhor presidente, pedi aqui urgência urgentíssima na
votação desse projeto e pedir que todos votem favorável. Na verdade, ele vem de encontro a suprir necessidades diretas, né, da classe dos servidores públicos, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Né? Tivemos aí a boa intenção de fazer com que cada um possa ter, diante das instituições financeiras, uma margem maior, né, de consignação financeira. Então eu peço que todos aprovem, porque eu tenho certeza que vai cair na graça de todos os servidores que terão acesso aos bancos aí com uma margem melhor de empréstimo, de financiamento. Os vereadores que concordem que o projeto de lei municipal número 110 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei municipal número 110 de 2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei municipal número 110 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 110 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da moção de aplauso 015 de 2022. Moção de aplauso número 015 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requeiro, depois de ouvido o soberano plenário na forma regimental, que a mesa encaminhe moção de aplauso ao presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ceará de Seta, senhor Iduíno Lotério, pelo reconhecimento pelos esforços exercidos frente ao Ministério e em prol do município de Guarantã do Norte. O presbítero Iduíno é natural de Guaraniaçu, Paraná, nascido em 29 de agosto de 1960, e em 12 de outubro de 1981 chegou a Guarantã do Norte com o objetivo de prestar serviços de gerenciamento do armazém do governo federal que foi instalado na época, e o senhor Iduíno permanece até o dia de hoje em Guarantã. Em 1982, foi fundador como secretário da Igreja Católica, sendo a primeira igreja instalada no município. Já em 1986, participou dos cultos e se converteu ao Evangelho na Igreja Assembleia de Deus, Belém, e ficou como membro até o ano de 2016, sempre participando de festividade dos trabalhos de campo, de evangelização e de missões da igreja. E em 2004 foi consagrado a diácono pelo Ministério da Igreja, e em 2010 foi consagrado a presbítero pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Em 2013 foi separado para pastorear na referida igreja do bairro Jardim Vitória até meados de 2016. Neste mesmo ano, em 2016, passou a cooperar com o pastor Antônio Marcos no Ministério da Assembleia de Deus Ceará de Seta, como presbítero, sempre cooperando com os trabalhos missionários e evangelísticos. Atualmente está pastoreando a congregação Fonte de Esperança, localizada no bairro Jardim Vitória, do referido Ministério Ceará de Seta, no município de Guarantã do Norte. Diante dos esforços e serviços prestados em desenvolver atividades de transformações de vidas através da pregação da Palavra de Deus e a ação movedora do Espírito Santo no interior de cada pessoa, que muito contribuem para a sociedade do nosso município. Sendo assim, pelos motivos acima expostos, o presbítero Iduíno Lotério merece ser agraciado com moção de aplausos desta Câmara de Vereadores aqui do município de Guarantã do Norte. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2022. Vereador autor, irmão Alexandre. A moção de aplauso está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da moção de aplauso 016 de 2022. Moção de aplauso número 016 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
Requeiro, depois de ouvir o soberano plenário na forma regimental, que a mesa encaminhe moção de aplauso ao evangelista Cosmo Fernandes da Silva, pela eficiência revelada no desempenho de suas funções e por pautar sua conduta em conformidade com os princípios éticos, legais e cristãos. Cosmo Fernandes da Silva é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério S.A. de Seta, evangelista e vice-presidente da atual diretoria do Ministério. Tem sua formação pautada nos ensinamentos bíblicos e ao longo de sua vida tem demonstrado ser íntegro e de grande coração. O agraciado é um cidadão de conduta ilibada e exerce um majestoso trabalho promovendo a integração da igreja à comunidade. O evangelista Cosmo Fernandes da Silva é natural da cidade de Imperatriz do Maranhão, nascido em 15 de novembro de 1973. Em 1997, converteu-se ao Evangelho do Ministério da Assembleia de Deus, S.A. de Seta, em Imperatriz, Maranhão. Em 25 de junho de 1999, chegou em Guarantã do Norte e passou a congregar na Assembleia de Deus do Ministério Belém, membro sempre assíduo na obra, sendo consagrado ao presbitério em 2010, cumprindo seu chamado no dever de suas funções, onde permaneceu no ministério até 2016. Neste mesmo ano, passou a cooperar com o pastor Marcos Antônio no Ministério da Assembleia de Deus, S.A. de Seta, como presbítero, sempre cooperando com os trabalhos missionários e evangelísticos, quando em 2018 foi consagrado ao Ministério de Evangelista. Esta é a homenagem em que presta ao evangelista Cosmo Fernandes da Silva, é que justifica pelo fato dele estar sempre à disposição do povo cristão no município e demonstrar seriedade e compromisso na aplicação dos ensinamentos bíblicos. Sendo assim, pelos motivos acima expostos, merece ser agraciado com moção de aplauso pela Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2022. Vereador autor, irmão Alexandre. A moção de aplauso está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 007 de 2022. Requerimento número 007 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente Valcimar José Fusinato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte, Davi Marques Silva, brasileiro, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, em responsabilidade aparece Vossa Excelência, requerer, nos termos do artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno dessa augusta Casa de Leis, requer a criação de comissão especial composta no mínimo por 3 vereadores e no máximo por 7, para no prazo de 10 anos, podendo ser prorrogável por mais de 10 anos, para investigar a execução de serviço prestado pela concessionária Via Brasil, no que tange ao cumprimento das obrigações referentes às instalações e manutenções no trecho em que o município detém território. Eu, Davi Marques Silva, brasileiro, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer nos termos do artigo 72 a formação da comissão especial a fim de investigar a execução e exploração da rodovia BR-63 entre as manutenções e as instalações da concessionária Via Brasil no trecho em que detém nosso município, no que tange ao cumprimento das obrigações referentes às obras a serem executadas. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 3 de outubro de 2022. Vereador autor, Davi Marques Silva. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro o requerimento aprovado por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 146 de 2022. Indicação número 146 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica que todas as contratações realizadas no Hospital Municipal e no Centro de Especialidades sejam pagas o piso salarial aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem, bem como seja pago também um salário mínimo no valor de R$ 1.600 para toda a equipe do apoio.
O Congresso Nacional aprovou e o governo sancionou o piso, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida que garantiria o pagamento de ao menos R$ 4.750 para enfermeiros e R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. E como o intuito de regularizar os salários dos servidores que atuam nestas áreas, visto que está abaixo do novo piso estabelecido na Lei 14.434 de 2022, este vereador indica ao Poder Executivo a adequação dos salários desses colaboradores em Guarantã do Norte. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores, Guarantã do Norte, 1º de novembro de 2022. Vereador autor, irmão Alexandre. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 154 de 2022. Indicação número 154 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indicam. Os vereadores que esta subscreve indicam. Recuperação, manutenção do travessão Kobayashi, finalizando no sítio Holden, localizado na linha 38 e comunidade São Camilo. A indicação faz necessária tendo em vista as várias reclamações que recebemos dos moradores e condutores de veículos que necessitam das estradas e pontes em bom estado para trafegar, principalmente por se tratar de uma linha escolar, bem como lhe viabilize a reforma da ponte localizada na respectiva linha, pois os condutores necessitam de uma ponte segura para que possam escoar seus produtos, transitar com o transporte de gado e principalmente pelo transporte escolar, pois o nosso objetivo é sempre estar trabalhando para o melhor dos nossos munícipes. A recuperação dessa estrada, bem como a manutenção dos bueiros e pontes, têm sido estratégias adotadas para melhorar a condição de vida dos pequenos e grandes produtores para não comprometer o tráfego de veículos no período chuvoso. A melhoria da zona rural, sobretudo, tem sido uma forma de incentivar e fortalecer o homem do campo. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores, Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2022. Vereadores autores, Valcimar José Fusinato, Walter Neves de Moura e Demilson Camargo Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 155 de 2022. Indicação número 155 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, os vereadores que a subscreve indicam criação de museu de Guarantã do Norte, utilizando parte do espaço da Biblioteca Municipal. A criação do Museu Municipal será um passo importantíssimo para o resgate da memória histórica de uma cidade detentora de registros e arquivos que merecem serem divulgados e preservados. Será de suma importância para a educação e cultura do município. Precisamos conservar, investigar, comunicar, interpretar, expor para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e valores históricos, artísticos, científicos, técnicos ou de qualquer natureza cultural, abertas ao público, ao serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, bem como fazer parcerias com as famílias pioneiras de nossa cidade para a criação de um museu histórico com objetos de nossa região. Esta seria uma forma de preservar a nossa cultura, podendo também ser utilizada pelos estudantes como forma de auxílio e incentivo para a realização de pesquisas, com isso contribuindo para os mesmos adquirirem conhecimentos para se tornarem cidadãos conscientes da necessidade e importância de todas as formas de preservação. A memória de um povo há de ser preservada, para que o progresso não apague a história e possamos aprender com os antepassados, estudando formas de evolução cultural. Vale ressaltar que existem muitas pessoas
que possui documentação e fotos antigas do início de nosso município, que pela sua importância têm que serem preservadas. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos novos vereadores, Guarantã do Norte, 30 de novembro de 2022. Vereadores autores, Valcimar José Fusinato e Sandra Martins. A indicação está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 156 de 2022. Indicação de número 156 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica instalação de mais lixeiras, de preferência de material reciclado pelo centro da cidade de Guarantã do Norte. As lixeiras de coleta seletiva seriam de um material resistente a impactos, desgastes e variações de temperatura. Cada tipo de lixo é representado por uma cor específica, conforme estabelecido pela resolução número 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Da seguinte forma: vermelho, plástico; amarelo, metal; azul, papel e papelão; verde, vidro; preto, madeira, que vão facilitar o trabalho dos comerciantes e das pessoas que caminham nessas áreas. As lixeiras servirão para facilitar a compreensão e a ação educativa junto aos munícipes. Com a instalação dessas lixeiras especiais, vai ser possível intensificar o trabalho de cidadania e conscientização das pessoas que a Prefeitura Municipal já vem fazendo sobre a importância da separação do lixo e também colocar em prática o que as crianças aprendem em sala de aula sobre a importância da coleta seletiva e a separação do lixo. Todos queremos nos orgulhar da cidade onde moramos, por isso devemos fazer a nossa parte, jogando lixo no lixo. O objetivo é manter limpas as ruas, avenidas e lagradouros do município, atendendo à demanda da população. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 1º de novembro, ou melhor, 1º de dezembro de 2022. Vereador autor, professor Valcimar. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 157 de 2022. Indicação número 157 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. O vereador que esta subscreve indica que o Poder Executivo realize convênio com o Grupo Donadel Guimarães para fazer ressonância. A indicação se faz necessária considerando que esse vereador recebe diariamente inúmeras reclamações da população em relação à demora no agendamento de exame de ressonância magnética e, quando conseguem, precisam se deslocar para as cidades vizinhas, obtendo custos financeiros tanto para o município quanto para o paciente. Diante disso, existe a necessidade de melhor atender essa demanda dos munícipes que carecem desse exame para contemplar o diagnóstico de diversos quadros clínicos e doenças. E o convênio com uma empresa terceirizada irá reduzir gastos e facilitará a realização desses procedimentos, uma vez que as vagas ofertadas pela rede municipal e pelo Estado não são suficientes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 1º de dezembro de 2022. Vereador autor, Davi Marques Silva. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 158 de 2022. Indicação número 158 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica a criação de lei para regulamentar a ajuda de custo, gratificação, benefício proporcional à distância que cada profissional percorre para chegar até as escolas, bem como gratificação especial destinados aos coordenadores das escolas, conforme mencionam em anexo.
Conforme reivindicações em anexo, a presente indicação visa atender à real necessidade dos profissionais da educação, sendo eles coordenadores, professores efetivos e interinos, pessoal do apoio e estagiários, lotados nas escolas conforme cópias em anexo, considerando a distância que cada profissional percorre para chegar ao local de trabalho. Gasto com combustível, pedágio, manutenção de veículo, periculosidade no trânsito, também gastos em percurso, dificuldade de locomoção devido às condições das estradas, rodovias e intempéries do tempo, bem como deve-se levar em consideração as leis que regem a educação no campo e leis trabalhistas. Considerando que cabe ao poder público buscar soluções que venham de encontro com o interesse da comunidade, e igualmente nesse contexto está inserido a responsabilidade desta Casa Legislativa no direcionamento como medidas que visem os interesses coletivos, assim atendendo à justa reivindicação destes profissionais, é que indicamos a referida demanda. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 1º de dezembro de 2022. Vereador autor, professor Valcimar José Fusinato. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 159 de 2022. Indicação número 159 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que subscreve indica nivelamento e colocação de grama artificial embaixo dos brinquedos para a proteção dos pequenos, para o não acúmulo de água no Parque de Recreação da Praça do Ciclista, na Avenida Guarantã do Norte. Pais e mães estão tristes com a situação do parque infantil da Praça do Ciclista. O espaço de recreação está com muitas poças de lama próximos aos brinquedos, considerando o período chuvoso, e isso impossibilita as crianças de brincar por receio de cair nas poças. Haja vista que as crianças que descem no escorregador, por exemplo, caem direto na lama. A água não escoa facilmente, ficando dias empoçadas, impossibilitando a recreação das crianças. Desta forma, contamos com o apoio dos nobres vereadores a esta propositura para que, obtendo aprovação em plenário, possa ser encaminhada ao competente ofício a autoridade acima referida. Guarantã do Norte, 2 de dezembro de 2022. Vereador autor, Valcimar José Fusinato. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 160 de 2022. Indicação número 160 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que já subscreve indica melhorias na lateral da BR-163, frente da empresa Elo Pré-Moldados até o final da paralela. Mediante as reivindicações dos munícipes e considerando a situação crítica da referida localidade, faz necessária a manutenção da via, bem como vale ressaltar sobre a época do ano, período chuvoso. Caso em que não houver uma manutenção do local, a tendência é agravar mais a situação. Dentro do contexto acima mencionado e vislumbrando atender às reivindicações dos munícipes, solicitamos que se promova tal medida, devendo assim ser concretizada por representar os anseios de nossa população, proporcionando assim segurança, evitando possíveis acidentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 2 de dezembro de 2022. Vereador autor, professor Valcimar José Fusinato. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 161 de 2022. Indicação número 161 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica melhorias, manutenção na lateral da BR-163, em frente à empresa autoelétrica do Inácio, com abertura, limpeza até a entrada da linha 27. Considerando a situação crítica da referida localidade, haja vista que a vegetação cresceu ao ponto de obstruir a passagem, além de favorecer refúgio de animais peçonhentos, transmissores de doenças, serve para acúmulo de lixos de toda a natureza. Mediante a situação, é necessária a manutenção da via, bem como das laterais em ambos os lados,
permitindo à população que trafegam diariamente passagem segura nessas localidades. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Sala de sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 2 de dezembro de 2022. Vereador autor, professor Valcimar José Fusinato. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Passamos para as explicações pessoais da 21ª sessão ordinária de 2022, por ordem de sorteio. Solicito que o senhor secretário convoque os vereadores para suas explicações. Convoco a vereadora Sandra Martins para suas explicações pessoais. Boa noite a todos. Vou iniciar essa noite a minha fala agradecendo a presença da Socorrinho, minha amiga de muitos anos, que nem sei quantos anos, é melhor nem falar quantos anos, né, Socorrinho? Obrigada pela sua presença, obrigada por ficar aqui até agora, até o final da sessão, ao Diego, que está ali do território nos acompanhando, a todas as pessoas que acompanharam essa sessão, e em especial também às mães que estiveram presentes nessa sessão, trabalho brilhante do vereador Alexandre, juntamente a essas mães, porque a questão das crianças autistas é uma preocupação muito grande e nós, como legislativo, temos que ter esse olhar carinhoso para essas famílias, para poder acolher, para poder ajudar naquilo que a gente tiver condições de fazer. Com certeza nós estaremos, eu tenho certeza que, como eu já havia dito, todos os vereadores aqui pronto para ajudar. Parabéns, vereador irmão Alexandre, porque essa é uma causa muito nobre, né? Agora quero falar com vocês sobre esse final de semana eu postei sobre a questão da energia elétrica em nosso município. Eu quero primeiro agradecer a população. Teve quase 5.000 visualizações, mais de 100 compartilhamentos, e eu queria dizer à população e aos meus colegas vereadores que eu conto com vocês para que a gente possa promover esse abaixo-assinado na cidade toda. Eu já entrei em contato com a diretoria das usinas e eles estão prontos também para nos ajudar, que para eles também é uma parte importante, porque aí nós teremos, tem muita gente que não conseguiu entender como que é isso. Braço Norte 1 traz energia e deixa aqui na subestação, aqui no fundo da Cira. Braço Norte 2, a energia passa da Braço Norte 2, sai lá do 45, passa por toda a cidade e vai até Matupá. Depois de Matupá, ela retorna em uma outra rede. Braço Norte 3, ela sai, vai direto para Matupá e de lá é distribuída. Braço Norte 4, vem a energia de Curuá, cai na subestação de Braço Norte 4 e vai para Alta Floresta. O que é o grande problema nosso? É acabar com esse problema dessa rede que sai da Braço Norte 2, lá no 45, que vai na subestação de Matupá, e retorna para o município de Guarantá. Então, é muita rede, inclusive rede velha, e é isso que tem causado esses apagões, esse pisca-pisca, essa oscilação na nossa energia. O que nós precisamos? Vou reiterar, nós precisamos que a energia de Braço Norte 2, agora que tem muito mais energia ainda, porque tem uma quinta máquina, uma nova casa de máquina, e uma quinta máquina funcionando, que essa energia venha primeiro para o município de Guarantã do Norte e depois na subestação daqui, e depois ela pode seguir para os outros municípios. Mas que sejamos nós, de Guarantã, prioridade, já que toda essa energia é gerada no nosso município e nós estamos pagando um preço muito alto, porque nós estamos recebendo uma energia de má qualidade, de péssima, aliás, não é de má qualidade não, de péssima qualidade, e tem causado grandes prejuízos na casa de todos os munícipes. Então eu conto com o apoio de vocês, conto com o apoio do Lions, do Rotary, da maçonaria, de toda a sociedade organizada e dos meus nobres companheiros aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, boa noite.
Convoco o vereador Davi Marques para suas explicações pessoais. Senhor presidente, pessoas aqui presentes, boa noite. Obrigado por ficarem até esse momento. Tivemos uma sessão bastante longa, né? E a gente fica aqui e imagina, né, presidente, como que é a sensação de ficar aí ouvindo. Mas enfim, hoje foi a votação de projetos importantes, o que relacionados ao autismo, e nós vamos estar aí cobrando e estando junto com a sociedade, com as mães, para que esse projeto não seja igual o que eu disse lá sobre o Dia Municipal do Atleta, que nós não tivemos assim. Nós temos o Dia Municipal do Atleta, que é em dezembro, porém nós não temos nada que agregue, que seja de fato assim valorizado o Dia Municipal do Atleta. O atleta nós sabemos muito bem que dignifica o ser humano. E eu gostaria aqui também, senhores vereadores, de falar sobre uma reunião que eu tive da Frente Parlamentar de Novo Progresso, o qual apresentei um projeto. Esse projeto, vereador Alexandre, está aqui, secretário. O projeto para poder criar uma comissão de parlamentar da cidade de Guarantã. Isso é um requerimento para criar essa frente parlamentar, para criar essa comissão, para que a gente, aqui no requerimento diz investigação, mas na verdade é um acompanhamento. Nós estamos vendo que a Via Brasil está fazendo um excelente trabalho no que tange a responsabilidade deles, estão cumprindo com os contratos, e assim, fui bastante aplaudido lá quando eu apresentei esse requerimento, e esse requerimento vai ser feito através da frente parlamentar, não é só da comissão em Guarantã do Norte, vereadores. Eles adotaram a ideia para que a frente parlamentar, o qual eu faço parte. Agradecer ao presidente Valcimar, que fez essa colocação, essa indicação, para que eu represente Guarantã do Norte na frente parlamentar, uma vez que são todas as situações referentes ao eixo. Eles têm um grande problema de energia lá também, vereadora. Muito grave o problema deles, muito pior do que o nosso. Mas, enfim, foi uma reunião bastante... Olha, realmente foi muito bom. Para 2024, 2023, nós temos várias ações aí que com certeza serão através da frente parlamentar, e uma delas, vereadores, é as escrituras, do INCRA, os títulos, que é uma cobrança também do Poder Público de Guarantã, e eles também vão apresentar, junto a essa frente parlamentar, vão apresentar os pedidos, as cobranças, para que o governo se solidarize com essas pessoas que não têm seus títulos, e que isso aconteça em tempo recorde, porque nós só ouvimos promessa e não se concretiza. Também aqui gostaria de parabenizar o vereador irmão Alexandre sobre essa questão do autismo. Eu tenho uma sobrinha da minha filha, na verdade, por parte do esposo dela, que também é autista, e a gente vê a dificuldade que a mãe tem que não tem recursos, né, vereador, na nossa cidade para poder atendê-las. Então, foi muito importante isso aí também. Agradecer também a PAI pelo excelente jantar, né, presidente? E a inauguração também das novas salas lá na PAI. Parabéns, Rose, mais uma vez. E sobre a indicação minha, que o poder público adote, faça um contrato, faça de alguma forma, porque conforme a indicação, fala sobre a dificuldade das pessoas que têm ir a Cuiabá ou a Sinop é particular, né, vereadora? E Cuiabá, a espera, nós sabemos que é muito grande, e o gasto é muito grande, porém o poder público acaba gastando muito mais do que se fosse feito aqui em Guarantã. E nós sabemos que o Grupo Donadel tem um excelente equipamento, e que é possível atender, sim, as necessidades da cidade e da região. Então, eu peço que o prefeito entenda, e que, junto com os vereadores, o que depender da Câmara Municipal, nós aprovaremos, sim, essa indicação junto com o prefeito municipal. No mais, muito obrigado e boa noite a todos.
Convoco o presidente dessa casa, Valcimar José Fusinato, para suas explicações pessoais. Convido o primeiro secretário, irmão Alexandre, para que assuma os trabalhos. Boa noite, nobres colegas vereadores, todos os colaboradores desta casa, as pessoas que nos visitam na noite de hoje, nosso muito boa noite. Vou começar com algumas indicações que foram feitas na noite de hoje. A primeira delas, que se faça a instalação de mais lixeiras no centro da nossa cidade. Andando pelo centro, um centro movimentado, vários comércios, várias pessoas, e temos pouquíssimas lixeiras. Isso dificulta tanto para a população que ali está fazendo as suas compras, como também para os comerciantes que muitas vezes não têm aonde colocar o seu lixo, acaba ficando jogado, isso acaba ficando feio em nossa cidade. Então peço ao poder público que coloque mais lixeiras no centro do nosso município. A segunda indicação, criação de um museu. Aqui eu quero dividir esse pedido com os professores, professor Juarez e o professor Sérgio, da Escola Estrelinha, que já há algum tempo vem me cobrando essa indicação para que a gente possa estar utilizando uma parte da biblioteca municipal aonde se tornaria o nosso museu, o Museu de Guarantã, registrar a história de nosso município. Nosso município valente, com muitos trabalhadores, mas se esse registro não for feito, logo a gente vai acabar perdendo todo esse material que ainda está em posse de várias pessoas aqui no município de Guarantã do Norte. Então peço ao poder público que faça esse investimento nessa área tão importante. Haja visto que quando a gente receba um amigo, um parente, possa estar levando até esse museu, mostrando os pioneiros da nossa cidade, mostrando a história da nossa cidade. Os alunos das nossas instituições escolares também vão ter um local de pesquisa para que possam estar fazendo e tendo uma visão completa de como se iniciou, de como está o nosso município nos dias de hoje e no passado, como que foi o início. A outra indicação, ajuda de custo aos professores e profissionais da zona rural. Tem professores hoje que percorrem durante a semana 2, 3 núcleos escolares, com a distância muitas vezes 30, 40, 50 quilômetros aqui da nossa cidade. E isso acaba encarecendo a chegada desse professor até na escola, o custo da manutenção desses veículos. Então peço ao poder público que também possa estar investindo ainda mais na educação, nos profissionais da educação, nos professores. Haja visto que hoje aprovamos aí um superávit de quase 7 milhões de reais. Então a arrecadação está aumentando, está melhorando. Aprovamos ali uma lei orçamentária para o próximo ano de 220 milhões. Então também que se invista um pouco nesses profissionais que tanto têm contribuído e ajudado com a educação do nosso município. Desejar a todos vocês uma boa noite e todos nós que sigamos com Deus. Convoco o senhor presidente a tomar o seu assento. Convoco o vereador Demilson Camargo Martins para suas explicações pessoais. Boa noite a todos.
Essa semana eu estava na Serra São Caetano, aí eu vinha voltando para minha propriedade, aí parei no Vardim, um vizinho do lado da Serra São Caetano, aí tinha uma ligação do deputado Ninim. Aí era para mim, para Cuiabá. Ele tinha, uns 2 dias atrás, ele tinha prometido esse trator, uma patrulha mecanizada para mim. Aí eu mandei os nomes do pessoal da comunidade São Caetano, consegui uma patrulha por mais de 600 mil. Eu quero agradecer hoje meus eleitores que teve a coragem de acreditar no meu trabalho. Se não fossem os meus eleitores ter votado em mim, não eu tinha conseguido tirar esse montante do meu bolso para agradar meus eleitores. Eu estou muito feliz, já tem essa patrulha que veio do Bezerra, quase 1 milhão, e essa patrulha que veio do Ninim, mais de 500 mil. Muito obrigado, meus eleitores, por ter acreditado no meu trabalho. Muito obrigado a todos. Convido o vereador irmão Alexandre para suas explicações pessoais. Graças a Deus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Sandra, vereadores aqui dessa Casa de Lei, servidores que estão aqui trabalhando até agora. Boa noite a todos que nos assistem ali pelo Facebook. Senhor presidente, uma noite muito importante hoje, uma sessão muito vitoriosa, onde diversas pautas foram discutidas, votadas e aprovadas, pautas de interesse da nossa população. Quero destacar aqui alguns projetos de lei, senhor presidente, que foram aprovados de suma importância para uma classe aqui do nosso município que até o presente momento não tinham ainda a devida notoriedade e a devida atenção. Mas aprove Deus preparar esse momento para que as mães das crianças que são portadoras do transtorno do espectro autista, fossem aí alcançadas, com os recursos e os benefícios do poder público que são aí assegurados por lei para os portadores do transtorno espectro autista. Hoje aqui tivemos pautas importantíssimas, senhor presidente, e quero destacar o trabalho que cada mãe tem. Eu quero aqui destacar o esforço que cada mãe que tem na sua casa um filho ou uma filha, ou até mesmo alguém de um outro grau de parentesco que possui o transtorno espectro autista. A gente aqui não passa simplesmente de um pequeno dispositivo, não é verdade, vereadora Sandra? A gente aqui não passa de simplesmente uma pequena alavanca que contribui para que essas guerreiras alcancem as vitórias que tanto necessitam, tanto esperam e tanto aguardam. Destaco aqui os esforços de todas as mães em cuidar, em manter, em proteger, em educar, em abraçar, em alimentar, enfim, são diversas aqui as ações que fazem com que as mães venham também a desenvolver alguns problemas psicológicos, alguns problemas sentimentais, porque para nós que temos crianças pequena em casa, já sabemos o tamanho da dificuldade que enfrentamos nessa missão de educar, de proteger, de ensinar o caminho certo, de dar o máximo de nós para que os nossos filhos se tornem cidadãos de bem. Então aqui, senhor presidente, eu parabenizo, primeiramente eu agradeço a Deus, agradeço a todos os vereadores, agradeço ao presidente desta casa, que sensibilizou-se com a causa, deu prioridade na celeridade da aprovação aqui desses projetos de lei, que vem de encontro com essa classe tão necessitada e tão importante. Agradeço ao voto unânime de todos os vereadores, da vereadora Sandra, aprovando 3 projetos de lei de suma importância para o sonho dessas mães, para que o sonho dessas mães viesse a tornar realidade. Eu destaco aqui, senhor presidente, e parabenizo todas as guerreiras que nasceram, Sandra, com uma missão especial, que nasceram com uma incumbência e uma responsabilidade que é a de ter um filho com o transtorno do espectro autista. Hoje aqui, visando beneficiar essa classe tão importante,
nós aprovamos 3 projetos de lei, sendo eles os de número 37, 38 e 39. O primeiro cria a carteira de identificação do portador do transtorno do espectro autista. O segundo projeto de lei institui a Semana Municipal da pessoa que porta o transtorno espectro autista. E o terceiro estabelece prioridades no atendimento em estabelecimentos públicos e privados. Com essas leis aqui no município, reforça toda a legislação que já está aí para atender a necessidade de cada pai e de cada mãe que tem no seu lar, que tem na sua responsabilidade uma criança portadora aí de transtorno do espectro autista. É Deus quem nos dá graça, é Deus quem abre portas, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos permite atuar, é Deus quem nos permite todos os dias levantar cedo e ir à luta, ir à batalha, honrar o compromisso firmado com a população de Guarantã do Norte, senhor presidente. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos nobres pares e parabenizo as guerreiras e os guerreiros que nasceram com essa missão tão especial. Inicia-se aqui um novo atendimento, inicia-se aqui uma nova história na vida das crianças ou dos portadores de transtorno espectro autista. Também não podemos esquecer aqui de parabenizar e agradecer aos esforços do Poder Executivo Municipal. Parabenizar o prefeito Eric Estevam, que de primeira mão também abriu as portas do gabinete para escutar a necessidade e ouvir e ver de perto a necessidade de cada mãe e de cada pai. Parabenizar a secretária de Saúde, Letícia, que já está aí, estamos juntos somando as forças e criando, desenhando um projeto que vai revolucionar o atendimento, tanto na educação, como na saúde, como na assistência social das crianças com transtorno espectro autista. Parabenizar a secretária Diane, que também de prontidão já abriu as portas ali da educação para que um tratamento, um atendimento diferenciado e especial venha a ser dado a essas mães e a essas crianças. Então, é uma soma de esforços, é uma atuação em conjunto que vem de encontro com a necessidade do nosso povo e vem dar qualidade de vida e vem aí fazer com que nós consigamos, Sandra, Davi, vereador Valcimar, presidente dessa casa, que nós consigamos honrar o compromisso firmado lá na eleição, lá na campanha. O cidadão foi na urna e votou na gente. A gente prometeu nos dedicar e se esforçar para dar o melhor de nós. Estamos aqui fazendo jus a esse compromisso e a essa função que ocupamos. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 21ª sessão ordinária de 2022, às 21h18.